boa tarde. Está começando mais uma semana e eu desejo que ela seja muito abençoada. E no decorrer dela estaremos abordando temas importantes. E para começar, no programa de hoje, vamos falar sobre uma glândula que tem uma função muito importante no nosso corpo e que, quando ela sai do funcionamento normal, comete uma série de complicações à saúde. Vamos saber sobre o mau funcionamento da tireoide. E para tirar todas as nossas dúvidas, eu recebo em nossos estúdios a endocrinologista, a doutora Carolina Ferraz. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Prazer recebê-la aqui. Prazer para mim. Obrigada Daqui a pelo pouquinho, convite. falando para a gente a diferença entre o hipotireoidismo e o hipertireoidismo, tá bom? Daqui a pouquinho, depois da nossa matéria. E no segundo bloco, vamos conversar com a Cíntia, que por muitos anos enfrentou dificuldades, tanto na vida financeira, quanto na saúde e na vida sentimental. Boa tarde, Ana. Boa tarde, doutora. E não são poucas as mulheres que enfrentam a mesma história da Cíntia, né? Por isso que a gente convida essa pessoa a estar conosco até o finalzinho, porque com certeza a experiência da Cíntia vai acrescentar muito na sua vida. Exatamente. Se você conhece alguém que sofre com problema de tireoide, pede para ligar rapidinho aqui, sintonizar, porque tenho certeza que vai esclarecer bastante. Nós vamos agora a uma matéria e já voltamos com a doutora Carolina. A maioria das pessoas se preocupam com o peso corporal, se engordam demais ou emagrecem muito. Glaucia é uma delas. Com manequim 40 e 50 quilos, hoje ela não tem mais medo da balança nem dos provadores de roupa, o que era diferente há um ano atrás. Ela engordou e chegou a pesar 85 quilos. O corpo pesava na autoestima da cabeleireira também. Você engordou. Por que você engordou? Nossa, tá muito gorda. E aquele gordo fica na cabeça que você fica meio desequilibrado. Ela tentou muitas dietas, mas não conseguia emagrecer. Então, Glaucia resolveu se automedicar. Essa realidade faz parte da vida de muitas brasileiras, mas o risco para a saúde é muito alto. O endocrinologista, com 50 anos de profissão, alerta. Você não vai emagrecer uma pessoa dando anfetaminas, tranquilizantes, diuréticos. O diurético, sem necessidade, é uma coisa que expolia potássio, pode dar problemas, e dá um laxante. Quer dizer, esse indivíduo vai ser expoliado. Agora veja o caso de Mariana. Ela chegou a ter 20 quilos a mais e também não conseguia emagrecer. Estava fazendo academia e um acompanhamento com a nutricionista e não estava conseguindo perder peso. Aí eu procurei um médico, a gente fez exame de sangue e aí detectou que minha tireoide estava funcionando lentamente. O problema das duas foi a disfunção da tireoide, hipotireoidismo. Por isso, a procura por um profissional da saúde diante de sintomas de mal-estar é fundamental. Mariana fez o tratamento correto e já voltou ao peso normal. Eu vou no médico em 3 meses, eu faço exame periodicamente também, agora com um espaço maior. Eu tomo remédio todos os dias. O hipotireoidismo é a falta de produção do hormônio da tireoide, localizada na região posterior do pescoço. É a maior glândula do corpo humano com formato de uma borboleta. A tireoide pesa de 10 a 16 gramas. E além de controlar a produção de hormônio que regula a velocidade do metabolismo, ela age em órgãos importantes como coração, cérebro, fígado e rins. O excesso ou a falta na produção da tireoide causa a disfunção hormonal. O excesso faz com que todo o teu organismo gire numa velocidade maior. Você tem um aumento da frequência cardíaca, você tem um aumento da peristalse intestinal, com aumento da frequência de evacuações. E o contrário é verdade. Quando falta o hormônio da tireoide, o organismo todo fica mais lento. As doenças causadas pela tireoide são mais frequentes em mulheres e podem interferir no crescimento das crianças e adolescentes. Por isso, é importante detectar a doença nos primeiros dias de vida. E o teste do pezinho pode ajudar muito.
Até 4 semanas, você diagnosticando a deficiência funcional da tireoide, daquele recém-nascido, você evita os danos cerebrais. E a importância do teste do pezinho é esse, você detecta em tempo de você socorrer e não trazer nenhum tipo de problema àquela criança, no caso do hipotireoidismo, e ele ter a vida, sob a ótica social, completamente normal dali para frente. Ir ao médico e fazer exames de rotina são fundamentais para a saúde. Lembrando que você pode ligar para o telefone 5644-5210 e fazer a sua pergunta para a doutora Carolina, que está aqui com a gente. E eu queria que a senhora me esclarecesse isso, a diferença entre hipotireoidismo e hipertireoidismo. O hipotireoidismo, ele é um mau funcionamento da tireoide também e acontece quando a tireoide produz pouca quantidade de hormônio, né? A tireoide produz 2 hormônios, o T3 e o T4, e quando ela não está funcionando muito bem, você tem uma baixa produção desses 2 hormônios. E o hipertireoidismo é o oposto. Na verdade, a sua tireoide acaba funcionando muito e você tem muita produção de T3 e T4. Então, essa é a principal diferença E os sintomas de cada uma? Tá. A tireoide, assim, os hormônios, o T3 e o T4, ele funciona como um combustível para o nosso corpo, mais ou menos. Então, se você tem muito combustível, está funcionando ali um combustível aditivado, você está funcionando a 1000. Então, você tem taquicardia, você tem sudorese, você pode ter tremor nas mãos e você acaba perdendo muito peso por conta disso. Você tem insônia, irritabilidade. E o hipotireoidismo é o contrário, é aquela falta de combustível. Então, a pessoa fica bem desacelerada, pode inchar, tem uma queda de cabelo importante, pode ter o intestino preso, a unha fica mais fraca. Então, são essas características típicas de hipotireoidismo. Hein, doutora? Então, só incha, não engorda. Então, isso é uma questão importante que todo mundo acaba acusando assim, a tireoide como ela sendo a principal vilã aí de ser responsável pelo ganho de peso. Então, assim, você tem um metabolismo que está um pouco mais desacelerado, você retém mais líquido por conta disso, você gasta menos energia que uma pessoa com uma tireoide equilibrada, ou num caso de um hipertireoidismo. Mas culpar a pobre da tireoide como sendo a culpada a única, eu sempre costumo falar para os meus pacientes que o problema está acima da tireoide, que é a boca, né? Então esse que geralmente é o que faz realmente engordar. Então esse é o problema. Geralmente quando a pessoa se preocupa em tratar a tireoide é mais até em função disso mesmo, né? Exatamente. Muita gente procura em função disso. Essa geralmente é a primeira queixa. Os pacientes procuram um endocrinologista com essa queixa, estou com dificuldade de engordar e acabam, porque os sintomas são sintomas que praticamente todas as mulheres têm, né? Intestino preso, uma queda de cabelo, uma unha fraca, um cansaço. São sintomas que podem misturar assim, com aquilo que a gente sente no dia a dia mesmo, né? Então, desculpa, doutora, mas deve ser até meio confuso para a pessoa chegar à conclusão de que tem algum problema assim na tireoide, né? Porque são sintomas assim que a pessoa, por exemplo, que é anêmica, também tem. Né? Exatamente. Por isso, assim, você tem que procurar um médico para tentar esclarecer. Será que isso é normal ou é do nosso dia a dia? Porque aqui em São Paulo, a cidade corrida, tudo, então todo mundo tem um certo cansaço e a alimentação acaba comendo errado, tem o intestino mais preso. Então, você realmente tem que ir no médico e o exame de sangue é o que vai realmente fechar o diagnóstico para falar se você tem um hipotireoidismo mesmo ou não. E o que provoca esse mau funcionamento dela? O hipotireoidismo, a principal causa é uma doença autoimune, ou seja, é o seu corpo que acaba produzindo autoanticorpos, que a gente chama, e que ataca a própria tireoide. Então, ela ataca a tireoide e faz com que a tireoide não produza mais tantos hormônios. É a tal do Hashimoto, é isso? Exatamente, essa é a tireoidite de Hashimoto. Então, são anticorpos que agem na tireoide. E o hipertireoidismo também é uma doença autoimune, só que são anticorpos que estimulam a produção de hormônio da tireoide também. E esses anticorpos a gente também consegue medir no exame de sangue e ver se essa é realmente a causa do hipotireoidismo ou do hipertireoidismo. E a pessoa que não trata, ela tem um problema, seja hipor ou seja hiper, e não trata, o que pode acarretar? Quando é no início da doença, ela ainda vai ter sintomas sutis, e daí dependendo do grau, da quantidade de anticorpos que esse paciente tem, ela ainda pode, se for uma disfunção hormonal não tão grave, ela ainda consegue levar isso por
por um certo tempo com uma qualidade de vida ruim. O problema é se essa deficiência se torna muito grave. E se realmente se torna muito grave, aí o paciente vai realmente ter uma dificuldade de concentração muito grande, crianças não vão desenvolver, pode ter um retardo mental muito grave. Então, assim, tem que realmente tratar, porque vai melhorar principalmente a qualidade de vida desses pacientes. E quando a gente fala de um tratamento de tireoide, é um tratamento para sempre? Depende também. Se for o hipotireoidismo, dependendo do grau de acometimento ou da falta de hormônio que você tem, geralmente é para o resto da vida, porque você vai fazer uma reposição hormonal, né? Então, aquele T3, aquele T4 que sua tireoide não produz mais, você toma a medicação e vai, geralmente, para o resto da vida, tem que fazer acompanhamento para ajustar justamente a dose, porque cada período da vida você tem uma necessidade diferente de dose. Durante a gravidez, geralmente a gente aumenta um pouco mais a dose, mas é um tratamento a longo prazo. Agora, o hipertireoidismo é uma doença mais grave até que o hipotireoidismo, então a medicação a gente usa por curto tempo e, se não resolver, daí existem os tratamentos definitivos que a gente chama, que é o radiodo, ou se não a cirurgia mesmo da tireoide. E esse tratamento feito com medicação, ele tem efeito colateral? No hipotireoidismo, se você toma muita medicação, o efeito seria um hipertireoidismo também, que não é benéfico para o paciente. A diferença é que no hipotireoidismo você vai fazer uma reposição de hormônio, né? Então não é que a medicação tem efeitos colaterais, é só se você tomar uma quantidade muito excessiva. Agora, no caso do hipertireoidismo, é uma medicação mesmo que não é reposição, é o tratamento para diminuir a produção desse hormônio, e aí você pode pode dar alergia a essa medicação, pode dar problema no fígado e até diminuir a quantidade de células de defesa do corpo também. Doutora, a gente tem uma pergunta aqui do Face. É a Marli Antunes. Ela está dizendo assim, eu tenho cisto na tireoide e que cuidados eu devo tomar? Tá. O cisto, né, tanto o cisto como o nódulo na tireoide são doenças completamente diferentes de um mau funcionamento da tireoide, ou seja, geralmente não afeta a produção hormonal. Então, geralmente o médico vai examinar, ou o paciente mesmo nota um aumento de volume na tireoide. É que tem gente que a gente fala que tem até como se fosse um gordinho aqui. Né? Esse geralmente é a própria tireoide que aumenta de tamanho, que seria o papo, né? Que antigamente chamava de papo. Mas tem gente que no pescoço mesmo, que fica, que fica um gordinho. Um gordinho, E o nódulo ou o cisto, se for muito grande, a gente consegue até ver no pescoço. E o cuidado que a gente tem que tomar é para diferenciar se esse cisto ou esse nódulo não é algo maligno. Então, tem que fazer ultrassom, o endocrinologista vai indicar se tem necessidade ou não de fazer uma biópsia desse nódulo ou desse cisto, se tiver algum. E aí, a gente, na explicação da senhora agora, a senhora já conseguiu responder a Miriam, que ela está falando que ela tem tireoide, não precisa de cirurgia. E que a tireoide faz ela engordar muito. Então isso que a gente respondeu, né? Então, na verdade, assim, o tratamento que geralmente... É a maior preocupação, não tem jeito, Não, pode mas até não ser a única responsável, mas tem uma relação grande, como ela diminui um pouco o metabolismo e faz inchar um pouco, pode contribuir. Mas, assim, quando a gente vê uma pessoa que realmente não tem hormônio da tireoide nenhum, a gente vê um paciente bem inchado, mas assim, é diferente de um paciente que está engordando porque está com uma qualidade de alimentação inadequada ou não está fazendo atividade física. Então, realmente tem diferença. Igual uma das meninas que contou a história aí no começo, ela estava com dificuldade, às vezes é isso, ela já está com uma dieta adequada, já está fazendo atividade física e não consegue perder peso, aí pode ter alguma coisa metabólica ali no meio atrapalhando. Olha, eu conheci uma pessoa que não comia nada, era uma folhinha de alface com pedacinho de proteína e era totalmente assim, super certinha, não comia carboidrato, não perdia peso. Eu ficava louca de ver aquilo. Mas às vezes tem que equilibrar bem a alimentação, tem que seguir uma dieta adequada, mas às vezes, nesse caso, está seguindo, não está indo, às vezes é uma disfunção. É uma disfunção mesmo que pode atrapalhar, mas ela não é a culpada de engordar única, todo mundo, né? Não. Aí nós temos outra aqui, ó, da Kátia Adriana. Eu tenho e tomo remédio, mas faz muito tempo que não tomo. Quer dizer, ela mesma parou por si própria, parou com a medicação. Aí ela tem algum risco?
Então, na verdade, quando ela fala eu tenho, a gente precisa saber o que ela tem, né? Se realmente é um hipotireoidismo, se é um hipertireoidismo que acabou compensando, porque pode acontecer. Pode acontecer do hipertireoidismo, tá? Produzindo muito hormônio e aí normalizar a produção desse hormônio. Isso existe. Por conta de um tratamento. Por conta de um tratamento. Então, às vezes ela tomava uma medicação, normalizou, ela tá bem. Porque sozinho mesmo não, o organismo não chega a esse equilíbrio. Muito difícil. E assim, o hipotireoidismo também é muito difícil, ainda mais se tinha indicação de fazer reposição hormonal, largar o tratamento e a tireoide começar a funcionar de novo super mas bem. Mas aí quem tem hipo e a pessoa larga por conta, o risco é maior do então, que o hiper, né? Provavelmente ela vai manter a deficiência desse hormônio e aí vai diminuir qualidade de vida, vai ter queda de cabelo, vai ter vários sintomas. Então, o ideal seria ela voltar, repetir o exame para ver se tem necessidade de voltar aí com a dose. E não adianta, né? Tanto a queda de cabelo quanto as unhas é hormonal, é a tireoide. Também, assim, a gente não pode culpar só, porque mulher tem muita queda de cabelo. A gente precisa de... É normal o cabelo cair, né? A gente tem troca de cabelo, então a gente precisa saber o quanto que é normal e o quanto é anormal dessa queda de cabelo. Então, o exame, assim, vai ajudar a fazer o diagnóstico. Então, se você realmente tem um hipotireoidismo, se essa queda de cabelo é por conta do hipotireoidismo mesmo ou não. E a queixa maior é qual? De hipo ou de hiper? De hipo. O hipo é muito mais frequente, muito mesmo. Então, assim, mesmo em consultório, a maioria é hipotireoidismo mesmo. E criança pode sofrer com problema já pode. cedo? Na verdade, pode nascer já sem a tireoide. Mesmo? Tanto é que existe o teste do pezinho, que mostraram também. O teste do pezinho, ele serve para diagnosticar crianças que já nascem com a falta de hormônio da tireoide ou com a ausência de tireoide mesmo. Então, nesses casos, faz o teste do pezinho. Não é que o teste vai prever que você tenha um hipotireoidismo lá para frente. Ele faz o diagnóstico ali na maternidade e aí já começa a tratar na maternidade mesmo, fazendo a reposição do hormônio, que isso vai evitar doenças graves, como até um retardo mental para essa criança. E a gente estava até comentando no intervalo, né? Da diferença que a gente consegue notar quando o bebezinho já nasce. Isso, quando uma criança nasce sem a tireoide, ela já nasce, ela tem um choro diferente, ela já não desenvolveu muito bem dentro do útero da mãe, ela já nasce inchada. Então, faz o teste do pezinho, 48 horas depois, no máximo, já tem o resultado e daí já começa a fazer a reposição do hormônio. Meu Deus, de bebê. De bebê. A mamadeira e o hormônio. Exatamente. E, doutora, é um problema hereditário? Tem causa familiar também, principalmente o hipotireoidismo. Quando a mãe tem anticorpos positivos ou o pai tem anticorpos positivos, tem tendência do filho também ter esses anticorpos, mas não necessariamente. Não é porque você tem que seus filhos também vão ter ou porque seus pais tiveram, mas tem uma carga genética também ligada com... E dizem que toda pessoa que tem problema de tireoide tem os olhos assim meio... ressaltados? Isso, esse é o problema do hipertireoidismo, que é o do metabolismo acelerado, e aí você acaba tendo uma inflamação também nos músculos que ficam ali ao redor da órbita, e isso faz com que os olhos saltem um pouquinho, assim. Então, isso é uma característica do hipertireoidismo. E tratando também pode reverter. Então, daqui a pouquinho a gente vai voltar falando mais sobre isso. A partir de hoje, o programa Você Mulher estará percorrendo o Brasil para esclarecer sua dúvida. E hoje a pergunta é de Belo Horizonte. Doutora, para a senhora. Olá, o meu nome é Marina Vieira e eu sou aqui de Belo Horizonte. Bom, a minha dúvida é sobre se existe alguma idade específica para o aparecimento aí da alteração da tireoide. Então, Marina, na verdade, pode aparecer em qualquer faixa etária. Claro que é muito mais comum na mulher e mais na idade adulta mesmo, dos 30 até 50 anos, a gente encontra com mais frequência. Mas pode acometer desde bebê, intraútero mesmo, que nasce sem a tireoide, até pacientes idosos. Então, ninguém pode fugir aí da tireoide, todo mundo pode ter uma doencinha aí da tireoide mesmo. Aninha, chegou a pergunta? Chegou. É a Cida de São Caetano. Ela pergunta se a tireoide implica em engravidar. Se tem alguma complicação, né? Algum problema. Tá. Cida, na verdade, assim, pacientes que estão com a tireoide descompensada,
principalmente no hipotireoidismo, existe uma dificuldade até em engravidar. Esses anticorpos, se tiverem valores muito altos, também podem dificultar engravidar e até levar a um abortamento. Então, o ideal seria avaliar a tireoide antes, ver se está tudo bonitinho, tudo normalizado para conseguir engravidar. E é essencial uma tireoide saudável durante a gestação, porque no comecinho da gestação o bebê ainda não tem a tireoide. Então, todos os hormônios vêm da tireoide da mãe. Então, principalmente no primeiro trimestre da gestação, os hormônios vêm tudo da mãe. Então, tem que estar com uma tireoide saudável aí para o bebê nascer bem e ter uma gestação tranquila. Antigamente a gente não escutava dizer tanto assim, a gente não via pelo menos tanta pessoa se questionando com problemas de tireoide como hoje. Tem alguma relação com a alimentação, com a vida estressada, com esse corre-corre de hoje em dia? Tem alguma coisa a ver? Então, na verdade, eu acho que a saúde em geral, né? Acabou sendo... O pessoal tem muito mais interesse hoje em dia em cuidar mais da saúde, foi mais atrás. Hoje em dia a gente tem muito mais acesso a exames de sangue que antigamente. Antigamente até esses check-ups não entrava a tireoide na avaliação, mas hoje em dia a gente já coloca o hormônio da tireoide, tudo na avaliação. Na dieta existem... Porque o hormônio da tireoide ele é formado a partir do iodo. Então, existem vários alimentos, como sal, frutos do mar, que agora está em restaurante japonês, alga, tudo isso daí tem bastante iodo. Então, isso pode, de certa forma, afetar a produção hormonal da tireoide, mas não é necessariamente a gente precisa suplementar a nossa dieta, porque o sal aqui do Brasil já tem a quantidade certa de iodo, então a gente não precisa suplementar a nossa dieta. E a gente tomando mais iodo também não vai evitar que a gente tenha mais para frente uma doença da tireoide. Doutora, nós temos outra pergunta de Belo Horizonte, é a Glenda. Meu nome é Glenda, eu falo de Belo Horizonte. É verdade que a alimentação influencia no descontrole da tireoide? Então, a gente já acabou de falar sobre acabou isso. de falar nisso. Então, realmente, assim, a tireoide, ela precisa do iodo para formar esses hormônios. Então, tomar cuidado, tem que comer tudo, a gente comer em excesso ou comer em pouca quantidade não é bom. Então, vamos comer tudo maneirado, comer a quantidade de sal adequada, que já tem a quantidade de iodo que a gente precisa. E isso vai ajudar o funcionamento adequado da tireoide. Então, quer dizer também que aquela dieta assim, de zero sal... também não é legal. Na verdade, assim, se a gente não acrescentar sal na comida, os alimentos em si já têm um pouco de sal, né? Então, por exemplo, se a gente comer a alga que tem lá no japonês, já tem uma quantidade de sal lá, já tem quantidade de iodo. Não é que a gente tem uma quantidade mínima de sal que a gente pode comer, ou máxima, que seria 1,5 grama de sal. Não passar disso, e isso tem a quantidade adequada de iodo também para a tireoide. E quando que entra a terapia de iodo radioativo, é isso? Isso. A radiodoterapia, ou se não o iodo radioativo, ele tem duas funções, assim, utilidades para a tireoide. Uma delas seria no tratamento do hipertireoidismo, a gente pode tentar a medicação, pode mandar o paciente fazer uma cirurgia para tirar a tireoide, e a outra modalidade seria o iodo radioativo. Então existem 3 opções de tratamento para o hipertireoidismo. E em pacientes que tiveram câncer de tireoide, geralmente a gente não usa uma quimioterapia para o câncer de tireoide, a quimioterapia para o câncer de tireoide seria o radiodo, então. Isso seria para o hipertireoidismo? Para o hipertireoidismo ou para o tratamento de câncer de tireoide. E para o hipotireoidismo, tem opções de tratamento? Não, para o hipotireoidismo, assim, é fazer a reposição hormonal. E aí existe um tipo de medicação que já é o hormônio mesmo que você toma, existem várias marcas, mas são todos praticamente iguais, aí você só tem que ver de paciente para paciente, um acaba se adaptando mais com uma, outro mais com outra, mas é um hormônio que você vai tomar e isso é o suficiente. E qual é a queixa mais frequente que a senhora recebe no consultório? É mais isso mesmo, de paciente que vem com queixa de ganho de peso, de sonolência excessiva, de queda de cabelo e unha fraca.
Esse, assim, é o quarteto que vem e que daí você já... E que mexe com mulher, né? E que mexe, quase todas, né? Cabelo, retenção. Dizem também que dá até uma certa flacidez na pálpebra, não é isso? Eu li alguma coisa sobre isso. Isso pode dar justamente por causa do edema, né? Do inchaço que tem. Aqui é uma região que a gente acaba inchando um pouquinho, então pode dar um pouquinho mesmo mexe de também com musculatura também, né? Porque o hormônio da tireoide, ele age no corpo inteiro, desde pele até osso, até coração, cérebro, então acaba afetando tudo. É um hormônio importante mesmo. Tem mais alguma pergunta, Aninha? E quando operar, doutora? Porque tem a Eliette, ela colocou assim, estou com nódulos na tireoide, são benignos. É muito complicado esse problema. Não faço uso de medicamentos e estou aguardando uma possível cirurgia. Tá. A tireoide, a gente pode mandar operar. Uma das indicações é se o paciente tem um hipertireoidismo, que não trata nem com medicação, nem com radiodo, a gente pode mandar o paciente para a cirurgia, e no caso dela de nódulos. Quando o nódulo é maligno, que a gente fez a biópsia, viu que é maligno, tem que operar a tireoide. Agora, se você fez uma biópsia, viu que é benigno, a gente tem algumas indicações, principalmente quando o nódulo é muito grande. Geralmente acima de 4 centímetros é um nódulo grande, ou estética mesmo, às vezes aparece o nódulo e se incomoda a mulher, ou se está com sintomas de falta de ar, na hora que deita pode comprimir um pouco a traqueia, ou se não o esôfago, ou dificultando engolir. Então, esses casos você pode indicar para fazer uma cirurgia também. Porque existe também pessoas que têm, mas vivem no tratamento, porque eu já ouvi falar, ele não pode nem diminuir, seria o bom, né? Para que ele não aumente. Então, a pessoa fica em tratamento com a medicação e observando para que ele não tenha... Isso. Geralmente, o nódulo, a gente faz o acompanhamento clínico, quando é um nódulo benigno, a gente fez a biópsia, viu que é benigno, a gente vai acompanhando esse paciente. Então, faz com ultrassom. Medicação para diminuir o tamanho do nódulo não existe. Não existe. Não. Então, a gente faz acompanhamento com ultrassom. Aumentou de tamanho, aí tem uma chance desse nódulo que era benigno ter se transformado num nódulo maligno, então a gente tem que mandar fazer uma biópsia de novo. E se confirmou que é maligno, aí faz a cirurgia mesmo. E os exames para diagnosticar, quais são? O principal é o exame hormonal de sangue mesmo, que seria a dosagem do TSH e do T4 livre. A gente pode acrescentar medindo os anticorpos, mas o essencial é o TSH e o T4 livre. Quando a gente detecta uma alteração, dependendo de como for a alteração, a gente pode pedir para o paciente fazer um ultrassom de tireoide também, ou examinando o paciente, palpando a tireoide, se a gente sentir algum nódulo ali, a gente pode pedir um ultrassom também. Uma vez achando o nódulo, quando entra e se é necessário realmente fazer a punção? Isso, na verdade a gente vai ver pelas características do ultrassom. Então, se no ultrassom mostra características de malignidade, que é a cor do nódulo que vem, a gente pede para ver a vascularização, então se ele tem muito vasinho dentro do nódulo, se ele tem umas microcalcificações que a gente chama. Então, o ultrassom dá umas pistas assim para a gente que esse aí tem cara de ser maligno. Então, nesses casos, a gente manda biopsiar. Se é cisto, geralmente, ou nódulo muito pequenininho, que não tem essas características, daí a gente geralmente só faz acompanhamento com ultrassom mesmo. Risco com a punção não existe? Tem muita gente que tem medo, que diz que perfura, que pode sair, que pode dali... Pode ter aparecer. Um sangramento, de mandar... Não, geralmente o risco assim, é de ter um sangramento na hora de fazer a punção, vai sentir dor, porque ninguém gosta de uma agulha no pescoço, né? Então, assim, é uma coisa que realmente incomoda um pouco, mas de risco de falar que se for maligno, espalhar, não, isso daí não existe. E uma vez retirando a tireoide, a pessoa tem que fazer tratamento eternamente. Aí isso. Sim, aí a reposição é a mesma reposição hormonal que a gente faz no hipotireoidismo. A diferença é que no hipotireoidismo a tireoide para de produzir, mas ela continua ali. E na cirurgia a gente tirou a tireoide, mas é a mesma reposição, com o mesmo hormônio que a gente faz, e aí é para o resto da vida. Aí não tem como parar de tomar. Tem alguma pergunta que nós deixamos de fazer e que seria importante a senhora comentar aqui para esclarecer quem está nos assistindo? Bom, na verdade, eu acho que a gente tem que prestar mais atenção na tireoide. Ontem foi até o Dia Internacional da Tireoide, então a gente chamou bastante atenção, atleta, para prestar atenção se estiver muito cansado, um cansaço excessivo, além daquilo que
estava acostumado a ter, ir atrás de um endocrinologista para ver se não pode ser um hipotireoidismo que está quietinho ali. E observar a tireoide, igual existe autoexame da mama, para a gente fazer o autoexame da tireoide também. Pegar um espelho, engolir água olhando na frente do espelho para ver se tem alguma nodulação, alguma coisa diferente que você nota na tireoide. A pessoa que tem problema de tireoide tem alguma restrição alimentar? Tem alguma coisa que, olha, não é legal para a pessoa, é bom evitar? Existe? Não, na verdade a única coisa é que tem que tomar medicação e o que a gente pede é que tome a medicação, faça um jejum de meia hora para ter uma absorção ideal da medicação e depois vida normal. Então, assim, a única exigência é tomar a medicação todo dia em jejum de manhã e esperar aí pelo menos uma meia hora para o café da manhã. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. Gostei muito da nossa conversa. Eu também. Esclareceu muito. Daqui a pouquinho, então, nós voltamos com a história da Cíntia, mas agora nós vamos ao testemunho de cura da Gisele e já voltamos. Não é novidade alguma que para os adolescentes, qualquer problema toma proporções exacerbadas. Para Gisele, saber que o namorado a traía foi como um golpe fatal. A partir dali, seus dias foram de total desestrutura. Ele me fez me sentir muito mal como mulher. Eu comecei a beber bastante, a sair bastante, chegava tarde, varava a noite nas baladas. Eu tive 3 como alcoólicos, adquiri bulimia. Eu ficava o dia inteiro sem comer, quando eu comia eu vomitava, porque eu achava que eu estava gorda, que eu estava feia. Cheguei a pesar 40 quilos, decorrente a esse vazio que eu sentia em relação à traição. Eu achava que o mundo, todos os homens eram assim, né? O descontrole emocional de Gisele fazia de sua vida um verdadeiro inferno. Sofria ela, sofriam todos que a amavam. Eu chegava em casa, brigava muito com os meus pais, eu não obedecia a eles, né? Eu não tinha parada, eu queria sair toda noite, eles não deixavam e mesmo assim eu insistia. Eu era muito nervosa, eu era muito deprimida, chorava bastante, eu tive depressão, eu sofri bastante. Quando nada mais fazia sentido para Gisele, ela conheceu um outro rapaz que surpreendentemente, de alguma forma, tocou seu coração. E foi dele que veio o melhor convite que ela poderia receber. Ele era completamente carinhoso, ele era educado, eu sentia confiança nele. São detalhes que eu descobri, o que eu queria saber o que ele tinha de diferente. Foi quando ele me convidou para uma das reuniões do Cenáculo do Espírito Santo. Foi quando eu conheci realmente Deus na minha vida. O desejo de acertar fazia com que Gisele absorvesse os ensinamentos recebidos ali em forma de prática de fé. E como não poderia deixar de ser, em pouco tempo, tudo começou a se fazer novo. Ouvindo os ensinamentos que vinham do altar, eu comecei a colocar em prática na minha vida. Eu fui mudando gradualmente. Eu fui deixando de ser nervosa, eu deixei de ser uma pessoa depressiva, não preciso mais de remédio, não uso mais nenhum tipo de medicação para dormir ou para ser feliz, não preciso de bebida para ser feliz, não preciso ir para balada para ser feliz. Hoje eu tenho tudo, hoje eu tenho Deus. Hoje Gisele é assim, uma mulher forte, bem resolvida e completamente feliz. Ao lado do marido, ela goza de saúde, paz e conquistas adquiridas por meio da fé que aprendeu a praticar, seguindo os ensinamentos recebidos no Cenáculo do Espírito Santo. Hoje eu sou uma pessoa melhor, não tenho mais discussões com a minha família, eu tenho um marido maravilhoso do meu lado, ele me acompanha onde eu vou, ele é carinhoso. Hoje eu sou uma pessoa muito feliz e realizada. Você pode mandar o seu e-mail para vocêmulher@r7.com
ou ligar para o telefone 5644-5210, caso você precise de uma orientação ou conversar sobre algum outro problema. Nós estamos aqui para te ajudar. Bom, eu estou aqui com a Cíntia. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde. Prazer recebê-la. Perguntei para você com quantos anos começou o seu sofrimento. Você me respondeu que com 6. 6 anos de idade. Meu Deus, Cíntia, conta pra gente. Aos 6 anos de idade, eu sou de uma família de 5 irmãos. Nós somos 2 meninas e 3 meninos. E eu tinha um problema de saúde, uma doença, epilepsia, uns falam convulsão, outros epilepsia. E o caçula da casa também tinha esse problema. Então, começou que com 6 anos de idade, você começa a sua vida na escola, né? E eu não tinha essa vida como os outros coleguinhas, né? Eu ia para a sala de aula, eu tomava medicamentos fortes, então acabou que eu não cumpria o horário escolar, porque eu tinha crise todos os dias. E aí aquilo, os amiguinhos ficavam com medo, se afastavam de mim, eu parecia o monstro da sala de aula. E assim, isso foi me gerando, as pessoas foram se afastando de mim. Então foi me gerando uma angústia, muita tristeza. Eu percebia que todo mundo ria daquilo. Fora a memória, porque como eu tomava medicamentos, então eu não tinha uma memória como das outras pessoas, eu não lembrava de muita coisa, né? E além disso, dentro da própria casa, porque eu era um peso, né? Eu era um problema para minha mãe, eu era um problema para meu pai. Os meus irmãos, os outros do meio que não tinham esse problema também, eu percebi uma vergonha deles em relação a mim. Então, aí começou esse sofrimento e foi percorrendo até a minha adolescência, né? E conforme a adolescência foi chegando, isso foi se aprofundando, porque aí a menina quer se arrumar. E quanto mais velha, mais constrangida, porque você vai tendo noção da situação, né? Exatamente. Então tinha aquela coisa, filha, não coloca saia, não coloca vestido, porque você não sabe o que vai acontecer lá fora. Tinha que adequar a vida àquele problema de saúde. Exatamente. Então não coloca saia, não coloca o short, porque se você cai na rua com crise, e se precisam te levar para o hospital? Então eu tinha que viver fechada e sempre aos olhos de alguém está dizendo onde eu estou, que horas eu estou saindo. E sempre as pessoas me olhando como coitada. Coitada. Ah, ela toma esse medicamento? E eu tomava em vários horários, então, nossa, esse medicamento é um medicamento forte. Nessa idade, coitada, né? E nisso foi cada vez mais, você vai crescendo, você vai aumentando o espaço seu na sociedade, você quer aumentar isso, as amizades, os passeios. O trabalho foi, eu acho que foi uma das piores fases, porque assim, quando eu comecei a querer trabalhar, quando você chega numa empresa e você fala o que você tem e o como você vive, ninguém vai te contratar. Um dos requisitos nas empresas é, você tem alguma doença grave? E aí, no início, eu mentia, eu falava, não, eu não tenho nenhum problema. Passava-se 2, 3 dias no máximo, eu tinha uma crise dentro da empresa. Era tão constante assim? Era bem constante. Eu tinha, no mínimo, uma crise por dia. Em média, 3 crises ao dia. Então, para você ver que ninguém conseguia ficar perto de mim sem ver. E era uma cena, assim, monstruosa. Porque você caía, eu me debatia, eu me retorcia, eu babava, os olhos viravam. Então, assim, era uma cena que quem via fugia. Marcava, né? Fugia, falava, o que é isso? E aí, uma outra situação quando eu era socorrida, eu ia para o hospital, muitas vezes, olha, avisar os meus pais, a sua filha chegou aqui com droga, ela chegou drogada, porque uma menina com 15, 16, 17, era droga aquilo, era alcoolismo em excesso, né? Então, isso foi se aprofundando. Então, eu não conseguia trabalhar, quer dizer, eu não conseguia ter aquela vida como uma menina de 17, 18 anos tinha. Eu não conseguia namorar, porque as pessoas que se aproximavam de mim viam aquilo, eu vou ter um problema. Se eu ficar com essa menina, eu vou ter um problema sério. E assim foi, quer dizer, eu não consegui conquistar um espaço, uma amizade, ficar com pessoas, né, e ter uma amizade. Você vê como se não bastasse a gravidade do problema,
o que o problema ainda gerou internamente como mulher, né? Exatamente. Quer dizer, aquela vaidade, você não poder colocar o brinco do tamanho Coisas que você que quer. seriam normais de uma menina. Normais. Sair no cinema, trabalhar normal, arranjar um namorado. Não podia, eu não tive isso. Tudo para você tinha uma preocupação a mais? Tudo, vamos viajar, não sei se a gente vai levar a Cíntia. Eu lembro das minhas tias, porque e se ela tem alguma coisa lá? É melhor que ela ficar com a mãe dela. E eu percebi um cansaço na minha mãe, porque era eu e o caçula. O caçula, muitas vezes, eu me lembro de cenas que quando eu estava bem, brincando com uma boneca dentro de casa isolada, porque amiguinhos eu já não tinha, e olhava, o caçula estava no chão, trepidando, a minha mãe saía correndo com ele. Ela voltava para casa, às vezes 1, 2 dias depois, era eu. Então você sentiu um cansaço na minha mãe, sabe quando você é um esgotamento. E eu percebia aquilo, ela falava não, mas eu percebia. Ela não dormia a noite direito, ela acordava 2, 3 vezes para olhar a mim e ao meu irmão caçula. E assim foi, até que eu arrumei, né, consegui um namorado. E esse namorado, a gente chegou ao prazo de casar. E aí, quando a gente casou, nós ficamos 4 meses casados. E aí quando ele percebeu que era mais... Nesses 4 meses você não teve? Eu tive, mas aí eu acho que ele insistiu, né? E aí ele começou a beber, chegava em casa bêbado, eu acho que para não ver a situação, para não precisar, né, ver tudo aquilo. E aí começou a vir a agressão física. Então eu dopada, tomando medicamento forte, sem amigas, sem amizades, porque eu já tinha mudado. Quantos anos nessa altura? 18 anos. E aí foi o dia que ele teve uma agressão física muito grande. Eu fui parar no hospital. E foi Desculpa perguntar, você provocou essa situação? Não. Eu não me recordo, assim, não lembro, não teve um fato assim marcante. Eu acredito foi porque assim, eu trocava muitas coisas. Então eu ia cozinhar, eu colocava açúcar no arroz, sabe? No lugar do sal. Eu trocava muito as coisas, eu esquecia onde eu tinha guardado tal coisa. E isso acaba irritando as pessoas, né? Mas também não justifica, né? Exatamente. Porque é muito mais comum até do que a gente pensa, né, Ana Cláudia? Quantas pessoas a gente tem atendido e vê e lê matérias de mulheres que são agredidas. Você vê que por um nada, né? Por um nada. E assim, depois dessa agressão, né, eu acabei me separando. Né, eu lembro das palavras dele, o dia que eu voltei para casa dos meus pais, ele falou assim: esse problema que você criou, eu acho que é um problema só seu, porque não dá para suportar uma pessoa como ela. Ela não é uma mulher normal. E eu não tinha, assim, amigas para conversar, eu não tinha essa coisa que as pessoas têm de, eu vou ligar para tal amiga. Eu não tive isso. Até meus pais, eles mudavam muito de lugares. E aí eu não consegui construir nenhuma amizade antiga. Amizade de escola, eu não consegui construir isso. Foi até então que eu encontrei o meu marido hoje, né? Peraí, então. Antes de você chegar nessa parte, nós temos uma ligação que é a Sandra de Mossoró. Para você, Ana. Oi, Ana. Oi, Fátima. É o seguinte, estou aqui falando com vocês, vou falar um pouco sobre minha vida, a vida de um filho que eu tenho, que ele é usuário de droga. Ele começou a usar droga com seus 15 anos de idade. Hoje ele está com 24 anos. Já foi preso, passou 4 anos no presídio aqui de Mossoró. E eu venho sofrendo faz tempo com essa situação do meu filho. Ele agora saiu, passou 4 anos, saiu e eu coloquei ele para fora daqui, para onde o pai dele mora, porque ele não pode ficar aqui, morando comigo aqui, porque ele tem muitos inimigos. E com o tempo já, com quase um mês que eu coloquei ele na casa do pai dele, ele passou um tempo sem usar, mas ele teve uma recaída e voltou até Mossoró com a moto do pai, empenhou a moto do pai, uma boca de droga. E tornou a usar, mas voltou aqui à minha casa, muito arrependido, chorou muito por ter feito isso novamente, né, com a gente. Porque é uma situação muito difícil, eu sou mãe, ele é o meu filho mais novo que eu tenho. Podia ser o mais velho, mas qual é a mãe que quer, né? Nessa situação. Me sinto muito abalada, eu sofro demais com isso.
Eu choro muito. Meu esposo também, ele é usuário de bebida também, né? E quando bebe também, de vez em quando usa também, né? Droga. E fica difícil, né? Pra mim, né? Pois é, Ana Fátima, peço orientação a vocês, me ajudem. Eu sofro muito com a minha situação. Eu não sei mais o que fazer, não sei mais qual é a porta que eu bato. Por favor, Ana Fátima, me oriente. Olha só, Sandra, você já entendeu e já pôde ver até no seu dia a dia que esse problema, tanto do seu esposo quanto do filho, é espiritual, né? Então você vê, você já tentou todos os recursos que de repente você tem ou tinha, você já tentou, né? Você já mudou tanto ele de bairro quanto de cidade e você viu que não tem jeito. Por que que a gente também pode afirmar isso para você, que não tem solução com a força do nosso braço? Porque é um espírito que tanto está na vida do seu filho quanto do marido. Então, e espíritos, a gente só combate com outro espírito, né? Aí a gente já te fala e te apresenta o Espírito de Deus, porque eu tenho certeza que fé você tem, né? É o que te mantém vivo até hoje e o que te fez ligar para o programa. Então, use a sua fé, use essa fé agora, mas com inteligência. Primeiro, você busque. Na Igreja Universal, a gente hoje tem uma corrente específica para isso, que é a cura dos vícios. E você vai ver, participando dessa corrente, inúmeros testemunhos que tem cura. Por mais que, de repente, você olhe e fale, meu Deus, mas são tantos anos, eu vejo meu marido, vejo meu filho, mas para Deus não tem isso. Então, você participando de uma reunião, você vai perceber que ela tem cura sim, e que essa vida hoje de sofrimento sua, amanhã você vai estar ligando e testemunhando uma vida totalmente transformada. Seu filho mudado, o seu casamento, porque essa força que você fala que não está conseguindo mais, o próprio Deus vai colocar dentro de você. Então, busque a Igreja Universal. Aí em Mossoró, no Rio Grande do Norte, tem uma igreja. Aos domingos, essa reunião dos vícios acontece. Mas, como o seu caso é urgente, eu, no seu lugar, iria hoje, né? Vá, procure o pastor. Se você querendo, tem a esposa dele que vai também poder te orientar para te ajudar na parte do casamento. Mas não deixe de ir. Se você puder ir hoje, vá hoje. E aí você comece a corrente aos domingos, 3 horas da tarde. É a cura dos vícios. A gente pode falar, eu particularmente posso falar isso para você e te garantir que tem cura. Porque o meu esposo é um ex-viciado e hoje totalmente curado. E sem nenhum vestígio de ter uma recaída ou dele não poder passar perto de alguém que esteja usando. Não, eu posso te garantir isso. Mas com todas as letras eu falo para você, tem cura. Hoje ele é transformado e hoje a gente luta junto para pessoas como você, seu filho, seu marido, terem a vida abençoada que a gente tem. Então procure uma igreja, tá? E eu tenho certeza que muito em breve você vai estar ligando para a gente, testemunhando a sua vitória com a sua família toda transformada, tá bom? Deus te abençoe, Até Sandra. porque, né, Ana, eu sei que é triste, mas chorar não adianta. Né? Chega uma hora que chorar não adianta. As nossas lágrimas não vão comover a Deus, né? O que move a mão de Deus é a fé. Deus não olha para você, ô Sandra, e sente pena de você, por pior que seja a sua situação. Não é isso que vai mover a mão de Deus a seu favor. É a fé. É a fé que te liga a Ele, é a fé que traz um resultado. Então, quando a Ana disse para você buscar uma igreja, é isso, para você ir num ambiente de fé. Ali você vai ser direcionada, você pode ter certeza. E em breve você vai estar desfrutando de uma nova vida, tá bom? Deus te abençoe. Nós vamos agora a um intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho, finalizando a história da Cíntia. Eu sou Ana Paula, tenho 36 anos, sou jornalista e me considero o retrato da mulher moderna. Atuo na área de comunicação e marketing de uma importante instituição financeira. Eu trabalho com comunicação interna, escrevo matérias.
trabalho com patrocínios, apresento eventos como mestre de cerimônias. Minha rotina é bem cansativa, assim, é uma correria só. Eu tenho que administrar meu tempo para dar conta de tudo, do trabalho, dos estudos. Estou concluindo essa faculdade em Ciências Sociais, tenho uma pós em Comunicação Empresarial e outra em Desenvolvimento Regional Sustentável. E o que mais me emociona e o que mais me inspira é o trabalho social que eu desenvolvo. Porque eu sei que de alguma forma eu posso contribuir para que essas pessoas que são beneficiadas por esses projetos, elas se tornem pessoas melhores, elas possam se encontrar, elas possam se tornar mais felizes. E através desse trabalho eu estou doando meu tempo, mas na verdade eu recebo muito mais do que eu estou doando. Porque se cada um de nós contribuirmos, nem que seja com um pouquinho, com certeza nós podemos construir um mundo muito melhor. Uma pessoa que é muito importante para mim, que é o meu marido, Flávio. A gente é casado há 1 ano e meio e eu me sinto muito feliz ao lado dele, um apoiando o outro, e a gente consegue encontrar tempo para um se dedicar ao outro, para estarmos juntos, para sairmos, passearmos, fazer coisas juntos que nós gostamos, como viajar, é muito bom. A viagem que mais marcou foi com certeza a nossa viagem de lua de mel, que nós fomos para Paris e a cidade é maravilhosa. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer para o meu esposo é cozinhar. E ele até diz que eu cozinho melhor do que a mãe dele, é verdade. Eu gosto de variar, de saladas, pratos frios, pratos quentes, mas eu faço um bolo que é uma delícia e ele ama, com certeza. E isso, assim, é fundamental, a mulher saber conciliar a vida profissional dela, a saúde dela, em se cuidar e também dedicar o tempo dela, seja a casa, a família, o esposo, sempre encontrar tempo para um estar do lado do outro. Eu sou Ana Paula, o retrato da mulher moderna, mas sem perder minha identidade. Eu sou a Universal. É isso aí. Então, Cíntia, aí você arranjou o seu marido, que hoje é seu marido. Isso, hoje é meu marido. Me hoje, conta. Graças a Deus. Como você entrou nessa segunda relação? Então, na realidade foi após a segunda tentativa de suicídio. Eu estava no interior de São Paulo. Com quantos anos você tentou? Com 18 anos. Eu me separei em dezembro, quando foi logo no mês seguinte eu tentei o suicídio. Eu peguei todos os medicamentos que eu tomava, eram 4 remédios controlados. Tinha 2 caixas em casa, de cada um, eu tomei todos. Eu fiquei 8 dias internada, 4 em coma. E o médico falando para minha mãe, dificilmente ela vai voltar ao normal. As sequelas vão ser grandes se ela sobreviver. Tanto que eles chegaram a me colocar em coma induzido, porque senão eu teria tido problema cardíaco. E aí, quando eu voltei disso, a minha mãe teve uma conversa muito séria comigo. E aí eu acho que ela soltou tudo que estava dentro dela, né? O quanto de problemas eu trazia para a vida dela. E aí eu tentei o segundo suicídio, só que aí não foi com remédio, aí foi com uma faca. E tentei com uma faca, não tive muita coragem, fui para a ponte. Aí na ponte eu só não fui porque eu me recordo da cena de uma senhora. Só um minutinho, como é forte a palavra de uma mãe, né? Olha o estrago que uma palavra mal colocada, né? Seria capaz de fazer. E quantas mães não têm noção, às vezes, né, do que fala para o filho, né, Ana? Porque eu tenho a certeza que a mãe, quando falou, foi mais nisso mesmo, de desabafar, né? De falar assim, olha, Cíntia, pelo amor de Deus, não gera outro problema, além desse que a gente já tem. Que culpa tinha ela? Hoje eu entendo que foi realmente isso. Ela quis mostrar para mim que a gente tinha que juntar forças, porque o caçula estava numa idade muito equiparada à minha, estava entrando na adolescência. Então ela quis demonstrar um desabafo, mas pedindo ajuda. Eu não sei se você já viu uma vinheta que passa... Uma palavra muda tudo, e isso realmente é lindo, né? Porque uma palavra muda tudo mesmo. Cíntia, eu estou aqui do seu lado, minha filha, porque deve juntos nós vamos conseguir. Mas aquela coisa, olha, chega de arranjar problema.
traz um peso. Quer dizer, ela já tinha isso na cabeça, que Ela já se achava. era o problema da família. Já se né? sentia, né? Então, para eu acabar com o problema, eu sou o problema, então eu vou dar cabo da minha vida. Exatamente. Né? Aí que eu estava em cima dessa ponte, eu me recordo de 2 mãos de uma senhora, já de idade, segurou minha blusa e falou: o que você pensa que você está fazendo? Aí eu falei para ela: eu vou morrer. Ela falou: hoje você não vai morrer, você pode morrer outro dia. Perto de mim você não vai morrer. E aí ela sentou comigo e falou: minha filha, você tem que juntar forças com a sua mãe. E aí foi nessa voz dessa senhora que ela falou: você tem que mudar o quadro, você tem que mudar a situação, luta contra isso. E aí eu resolvi, falei: já sei, eu vou sair de perto. Eu saí do interior de São Paulo e vim para a capital. Eu fiquei aqui 15 dias. Eu tive, pra você ter ideia, meu documento, todo mundo: nossa, esse documento é recente. Sempre que eu caía numa crise, me roubavam, então sempre eu estava tirando outros documentos. Aí cheguei aqui, até cheguei com uma autoestima bem forte: eu vou mudar isso. Quando eu voltar, eu vou ser outra Cíntia. Só que na força do braço, né? Como? E aí foi quando eu conheci o meu esposo. Eu estava dentro do ônibus, depois de uma crise, eu tinha saído do hospital sozinha. Eu tinha ficado 3 dias no hospital. Eu saí, peguei um ônibus e de repente, o que eu estou fazendo nesse ônibus? Porque eu não me recordava para onde eu estava indo. E aí eu perguntei, falei: já sei, tinha uma referência muito bem aqui em São Paulo, que era a antiga casa do Olímpia, né, ali na Lapa. E aí ele perguntou: o que você... Eu falei: eu estou morando numa pensão lá. E aí a gente começou a se conhecer e eu não contei do problema. Com 4 dias que eu estava tendo as crises à noite, a gente só se via de manhã. Aí foi quando ele viu a primeira crise, a mãe dele conhecia o trabalho da igreja, foi quando ele me apresentou à Igreja Universal. Eu, claro, não queria nunca, e indo até lá, conversei, tive a orientação, né, de uma pessoa de Deus, do homem de Deus lá, a esposa dele me ajudou demais, e eu fui batalhando, e até como a senhora comentou, a gente usamos a fé. E hoje vai fazer 10 anos que eu não tenho uma crise. Só um adendo: eu perdi uma filha com epilepsia aos 3 meses de vida. Hoje eu tenho uma filha, a Camila, de 14 anos, é a linda. Que nome lindo. Não tem problema de epilepsia. Eu e meu marido, a gente vive bem, né? Hoje eu sou referência da minha família. Aquele sonho que eu trouxe, hoje eu ajudo muito a minha família. O meu irmão também não tem mais esse problema, porque quando eu descobri o caminho, logo o apresentei. E hoje a gente é muito feliz. Hoje eu tenho muitas pessoas próximas de mim, mulheres lindas, mulheres importantes, amigas de verdade, pessoas de Deus. Então foi na Igreja Universal que eu consegui transformar toda a situação da minha vida, de ruim para melhor. A igreja que você não queria entrar foi a igreja que te apresentou um Deus. Um Deus vivo, Deus que transformou, o Espírito de Deus que substituiu aquele medicamento forte por um Espírito mais forte que combateu tudo aquilo que estava acontecendo comigo. Tudo. Amém, graças a Deus. E quantas pessoas estão aí nos assistindo e relutando, sabe, tem um certo receio de pisar na Igreja Universal por conta da mídia mesmo, né? E você fica aí sofrendo. Você já tentou de tudo, não tem mais nenhuma porta. E você prefere resistir a essa tantas informações erradas do que pisar na Igreja Universal. Faz um teste, faz o que ela fez. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Nós chegamos ao final do nosso programa. Amanhã estaremos de volta. Deus abençoe.